Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós estudaremos em Direito Penal 3, crimes em espécie, um dos assuntos mais importantes sobre a matéria. Um dos assuntos que trazem muitas informações, informações do cotidiano, informações por demais úteis. São tantas informações que eu já te peço de antemão que não afaste de você nosso amigo Vadinho e também não afaste de você o papel e a caneta para anotar o tanto de informações que nós veremos na nossa aula de hoje. Por isso que eu já te peço de antemão, sem maiores delongas, partamos agora para o estudo das lesões corporais, previstas ao teor do artigo 129 do Código Penal. Na aula de hoje, deveremos abordar o conceito de lesão corporal, e de pronto eu já estou dizendo para você tratar-se de um conceito por demais importante. Trataremos das espécies de lesão corporal de natureza leve, de natureza grave, de natureza gravíssima, a lesão corporal seguida de morte, as causas de diminuição de pena nas hipóteses de lesão corporal, as causas de substituição de pena, a lesão corporal de natureza culposa, as causas de aumento de pena e as hipóteses de lesão corporal dentro de um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tudo bem? Então já se prepare, aperte seus cintos, porque nós estaremos vendo a partir de agora a informação, uma das informações mais importantes no que toca a essa nossa aula. Temos o conceito de lesão corporal. E aqui, nesse conceito, eu já devo te dizer de antemão que informações úteis que devem ser destacadas são apresentadas para nós. Portanto, acompanha comigo o texto. Trata-se de uma ofensa à integridade anatômica ou à normalidade fisiológica e psíquica contra o ser humano, que pode ser cruenta ou incruenta. E aí, permita-me fazer uma pausa. Professor, eu não sei o que quer dizer cruenta e incruenta. Entenda agora. Quando nós estivermos falando que uma pessoa foi lesionada de forma cruenta, significa dizer que houve vestígio de sangue nessa lesão. Você lembra imediatamente daquela carne, quando o açougueiro corta a carne fresca e o sangue dela já escorre. Você lembra que a lesão corporal ela foi cruenta. Porque também existem as lesões corporais incruentas. Ou seja, aquelas que não causam vestígio de sangue. E nós veremos, com o decorrer das aulas, que tipo de modalidade de lesão corporal é essa que não causa vestígios de sangue. E aí, o próprio texto, nós acabamos de ver, é o exemplo em que a lesão corporal não é na carne da pessoa, mas sim no psicológico dela. Professor, você está me dizendo então que a pessoa pode causar uma lesão corporal na outra, na sua integridade fisiológica, psicológica? Exatamente isso é a informação útil que traz esse nosso texto. Que, mais uma vez, ela pode ser cruenta ou incruenta, ela pode ser dolorosa ou indolor, mas que cause abalo à sua saúde ou que a vítima sofra algum dano, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores. Esse é o conceito de lesão corporal que você vai levar para a sua vida, não apenas como acadêmico do direito, mas como efetivo operador do direito. Beleza, gente? Mas aqui já vem uma pegadinha muito comum em prova de concurso, em exame de ordem, é pedindo para você diferenciar a lesão corporal de natureza leve, prevista ao teor do caput do artigo 129 do Código Penal, das vias de fato previstas ao teor do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, bem como assim da injúria real, prescrita
ao rigor do parágrafo 2º do artigo 140 do Código Penal. E é muito importante você diferenciar esses institutos. Enquanto você estiver vendo aqui nossa aula, você já dá uma pausa e já vai imediatamente lá para a legislação. Já procure, marque, anote, aponte os marcos regulatórios de cada um desses institutos que são completamente diferentes, distintos entre eles. E agora? Como diferenciar lesão corporal de natureza leve das vias de fato, das contravenções de vias de fato, assim como da injúria real, prevista no parágrafo 2º do artigo 140 do Código Penal? E aqui vem uma dica muito importante para você. Quem vai te orientar nessa resposta é o dolo, é a intenção do agente. O dolo é a vontade livre e consciente de praticar um resultado. Então perceba, na lesão corporal de natureza leve, o dolo do agente é lesionar. Lesão corporal, portanto, dolo de lesionar, com ânimos leandi, intenção de causar lesão na pessoa. Porque nas contravenções de via de fato, o dolo é de simples ferir a pessoa. Mas, professor, eu nem sei o que significa uma via de fato. A via de fato é aquele leve empurrão, sabe? Para os meus amigos que estão vendo esse vídeo aí na aula de hoje, lembra de quando nós éramos adolescentes, que nós pretendíamos brigar como galinhos de briga e batíamos ombro a ombro com o outro desafeto e dizia, quer? O que é que você quer? O que você quiser, eu quero. E dava um empurrão para lá. Isso é vias de fato. Um leve empurrão, caiu com a poupança no chão, sem causar maiores danos, porque aqui a intenção é só de ferir. Todavia, não deve se confundir a lesão corporal de natureza leve, em cuja intenção é de causar lesão, das vias de fato, das contravenções de vias de fato, que a intenção é de ferir levemente, da injúria real. A injúria real, contida ao rigor do parágrafo 2º do artigo 140 do Código Penal, e aí eu já vou te pedir de antemão que você acompanhe comigo a leitura da lei, que é por demais importante. Observe. No artigo 140 do Código Penal, que é o marco regulatório do crime de injúria, estabelece a lei: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Mas o parágrafo 2º, que é o que nos interessa para efeito de diferenciar lesão corporal de vias de fato, de injúria real, estabelece: se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelos meios empregados se considerem aviltantes. Olha que informação legal. Pessoal, aqui a injúria real é aquela agressão ou lesão, leve lesão causada na pessoa, não com o objetivo de lesioná-la, muito menos de feri-la, mas sim com o objetivo de humilhar a pessoa. Essa intenção aviltante que o legislador deixou de observação para nós é a intenção do agente de causar humilhação na pessoa. Professor, eu já entendi o significado e a diferença de cada um. Mas nesse último conceito agora, na injúria real, você podia dar-nos um exemplo de uma injúria real em cuja intenção é de humilhar a pessoa? Claro que sim. Imagine agora aquele homem grosseiro, bruto, mal educado, que ele resolve, brigando com a esposa, dar-lhe um tapa no rosto na frente de todo mundo. Olha só, a intenção dele não é propriamente agredir e nem de lesionar, mas sim de humilhar a pessoa na frente dos outros. Essa é a injúria real. Beleza, gente? Pegaram a dica aí? Qualquer dúvida, faz suas anotações. Vai lá no nosso grupo de WhatsApp, manda sua pergunta para o professor Roberto, para a gente poder discutir lá um pouco. Tá joia? Adiante. Lesão corporal de natureza grave, prevista ao teor do parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal. E as hipóteses são 4. A primeira,
se da lesão corporal causar incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Gente, cuidado com essa informação que eu coloquei em destaque aqui. Ocupações habituais. Não confunda ocupações habituais com trabalho. Observe que o legislador ele foi mais abrangente quando ele disse ocupações habituais. Imagine agora que o indivíduo entra em discussão com o outro e causa-lhe lesões corporais de natureza grave que impede-o, por exemplo, de fazer as suas caminhadas que ele fazia todos os dias lá na orla de Boa Viagem. Essa é uma lesão corporal de natureza grave que incapacitou o indivíduo, a vítima, por um lapso temporal superior a 30 dias, de desempenhar a sua capacidade habitual de caminhar todos os dias na praia. Cuidado, porque prova de concurso confunde as pessoas com essas ocupações habituais com o labor. Tenha cuidado com isso. Na segunda hipótese, as lesões corporais foram causadas trazendo perigo de vida para a pessoa. Então, imagine que a pessoa foi lesionada de forma tal que ele corre grave e iminente risco de morrer. Ele não morre, mas entrou em risco de morte. Portanto, lesão corporal de natureza grave. Assim como causa-lhe debilidade permanente de membros, sentidos e funções. Cuidado com o destaque que o professor deu aqui agora. Observe a palavra debilidade. O que é debilidade? É redução. A pessoa teve uma redução de algum membro, sentido ou função. Professor, à guisa de informação, você pode diferenciar membro, sentido e função? Basicamente, posso sim. Bom, a medicina estabelece que os seres humanos, de modo geral, eles têm 15 membros. Que 15 membros, professor? Você está maluco? São 4. Não, pessoal. Bom, entendem os mais especialistas na matéria, aqui não é nossa matéria, não é nossa medicina, mas é fácil nós encontrarmos em sites de pesquisa, por exemplo, lógico, em fontes confiáveis, que os membros são mãos, antebraços, braços e ombros. Vezes 2 são 8. Esses são os membros superiores. Os membros inferiores são os pés, as pernas, as coxas e o quadril, somando um total de membros de 15, nesse caso. Bom, os sentidos, todos nós sabemos, são 5. É a audição, olfato, paladar, visão e o tato. Agora, quanto às funções, bom, essas funções são várias no corpo. São várias. Nós temos as funções cardiovasculares, nós temos a função digestiva, a função urinária, excretora, nervosa. São várias as funções, muscular e por aí vai. Cada uma com uma especificidade para cada órgão do corpo humano, para cada trabalho do corpo humano nesse complexo arcabouço que nós temos. Beleza, gente? Então, houve uma debilidade em qualquer membro, sentido ou função, lesão corporal de natureza grave, portanto. E, por fim, se da lesão corporal resulta aceleração do parto, nessas 4 hipóteses que nós vimos, o efeito prático será uma pena de reclusão, que varia de 1 a 5 anos. Beleza, gente? Agora, a lesão corporal de natureza gravíssima, previsto ao teor do parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, são 5. Observe, a primeira é se da lesão corporal gerar incapacidade permanente para o trabalho. Viu só? A diferença de gerar diminuição para a capacidade habitual, não confunda. Aqui gerou incapacidade permanente para o trabalho. Cuidado com essa dica. A segunda é que da lesão corporal gerou enfermidade incurável. O exemplo clássico trazido aqui pela doutrina é que 2 pessoas entram em lesão corporal e uma
contamina outro agora com o vírus do HIV. Portanto, uma enfermidade incurável, o que lhe gera lesão corporal de natureza gravíssima. É verdade que nesse portento gera um debate, gera uma discussão. Tem uma corrente doutrinária que entende que uma pessoa que infecta a outra dolosamente com o vírus HIV não gera lesão corporal de natureza gravíssima, mas sim tentativa de homicídio. Olha, é debate doutrinário que nós vamos afastar um pouquinho, mas trazer esse exemplo para efeito de caracterizar a lesão corporal de natureza gravíssima. E se também da lesão corporal gerar perda ou inutilização do membro, sentido ou função, que não se confunde com diminuição, na lesão corporal do parágrafo 1º, de natureza grave, que nós vimos no slide anterior, haverá uma redução. Aqui, para caracterizar a figura da lesão corporal gravíssima, haverá perda. Perda ou inutilização. Quando fala perda, entenda. O membro, por exemplo, foi extirpado do corpo humano. Nesse caso, a lesão corporal será de natureza gravíssima. Bem como se houver deformidade permanente. Imagine agora, por exemplo, aquele exemplo clássico do indivíduo que joga ácido no rosto da modelo. E ela é absolutamente deformada por causa do agente ácido que foi jogado no seu corpo. E, por fim, se da lesão corporal gera o aborto, a natureza dessa lesão não será grave. Não, professor. No slide anterior o senhor não falou? Não, gente. No slide anterior eu falei que a lesão corporal ela gera a aceleração do parto. Mas aqui a criança nasce com vida. Aqui não. Aqui da lesão corporal houve o aborto, conquanto morte do feto, nesse caso. E qual é o efeito prático da lesão corporal de natureza gravíssima? É ter uma pena de reclusão que varia de 2 a 8 anos. Tudo bem, gente? Vamos para frente? Cuidado. Diferenciar aqui a importante segregação, separação da lesão corporal seguida do aborto, que nós vimos agora, ao teor do parágrafo 2º, inciso 5 do artigo 129, com o aborto provocado sem o consentimento da gestante, previsto ao teor do artigo 125 do Código Penal. Na primeira hipótese, a pena será de reclusão de 2 a 8 anos. Já na segunda, será de 3 a 10 anos. Observe que em ambos os casos houve a destruição da vida humana intrauterina. Mas qual é a diferença? Como eu vou saber agora qual responsabilidade criminal, por qual tipo penal o indivíduo deverá responder? Mais uma vez, o norteador da tua resposta é o dolo, é o ânimos do agente delitivo. Na primeira situação, na lesão corporal seguida de morte, aqui o dolo do agente não foi de matar o feto, foi de lesionar a mãe, a gestante. Só que as lesões, elas foram tão graves que elas causaram aborto. Já na hipótese do aborto provocado sem o consentimento da gestante, a intenção do agente era abortiva. Por isso, o que é que nós vamos auferir no momento de responsabilizar criminalmente o indivíduo? Depende qual foi o dolo do agente. Tenha cuidado com isso. Porque na primeira hipótese, trazemos à baila a figura do préter-dolo. É aquele em que o agente responde dolosamente no antecedente, porém culposamente no consequente. Pegou a dica? Novo? Vamos para frente então, gente. Vamos continuar, porque tem muito assunto na nossa aula de hoje. A lesão corporal, qualificada pelo resultado morte, previsto ao teor do parágrafo 3º do artigo 129, não há que se confundir, há que se diferenciar do homicídio culposo. Perceba, acompanhe comigo. Parágrafo 3º.
se das lesões corporais resulta a morte da vítima e as consequências evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena será de reclusão de 4 a 12 anos. Todavia, no homicídio culposo do artigo 121 do Código Penal, a pena será de 1 a 3 anos. E aí, o que é que eu preciso ter muito cuidado com isso daqui? Professor, e agora? O agente investiu contra a vítima, lesionando-a e matando-a. Como é que eu vou diferenciar agora se o homicídio foi, se a intenção foi de responsabilizá-lo criminalmente por lesão corporal de natureza culposa ou lesão corporal qualificada pelo resultado morte ou homicídio culposo? Mais uma vez, a resposta encontra-se pelo seu norteador, que é o dolo. Aqui, na lesão corporal qualificada pelo resultado morte, o agente, ele quis lesionar. E olha o que estabelece a lei, ele não quis o resultado morte e nem assumiu o risco de produzi-lo. Professor, pode dar-nos um exemplo? Posso sim. Imagine agora a hipótese que 2 agentes entram em luta corporal e um dos agentes dá um soco no outro que cai, desequilibra, cai, bate com sua cabeça no meio-fio e gera ali um traumatismo craniano vindo a óbito. Nessa hipótese, mais uma vez, trazemos à tona a figura do préter dolo. Houve dolo no antecedente do agente. Qual foi o dolo? O de lesionar. Todavia, houve culpa no consequente. Por que foi culpa? Porque ele foi imprudente, ele foi negligente, ele não agiu com a responsabilidade que é dado a todo homem médio. Ele não calculou os efeitos da sua conduta. Todavia, no crime de homicídio culposo, que nós estudamos lá quando vimos a figura no artigo 121 do Código Penal, ele agiu de forma imprudente, negligente e imperita. Mas aqui, a intenção dele nem era de matar e nem era de lesionar. Por isso, a pena é bem mais branda. É o caso, por exemplo, de que um indivíduo ele vai se munir de arma de fogo para caçar, mas ele não procura saber se na região existem outros caçadores ou se está havendo algum evento, de modo que pessoas possam estar transitando pela localidade. E o que ele faz? Ele dispara sua arma de fogo e atinge não o animal de sua caça, mas sim o ser humano. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Vamos para frente. Ainda tem assuntos para conversarmos bastante. A lesão corporal privilegiada é a figura descrita ao teor do parágrafo 4º do artigo 129 do Código Penal, em cuja redação estabelece que se o agente comete o crime de lesão corporal, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou então sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, terá como efeito prático a redução de sua pena, que pode variar de 1/6 até 1/3, depende de cada caso concreto. Aqui, ele lesionou a pessoa, mas ele não o fez por maldade, ele o fez porque estava compelido, impelido pelo motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. É o caso de um indivíduo que fica caçoando do outro, que fica perturbando o outro, que acaba de tanto inflado por causa daquela perturbação, perde o controle e acerta ali um soco, lesionando, terá responsabilidade sobre o fato, não tenha dúvida, mas a sua pena será mitigada. Essa é a figura da lesão corporal privilegiada. Tudo bem, pessoal? Bom, as causas de substituição de pena previstas ao rigor do parágrafo 5º do artigo 129 do Código Penal são: se as lesões corporais não forem graves, ou se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, e nós vimos
agir sob violenta emoção, ou então sob o relevante valor legal, moral ou social. E também, se as lesões forem recíprocas, o efeito prático de responsabilidade criminal poderá ser a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena de multa. É o que estabelece o parágrafo 5º do artigo 129 do Código Penal. Bem, já a lesão corporal de natureza culposa do parágrafo 6º do artigo 129 do Código Penal ocorre se as lesões foram causadas por inobservância de um dever de cuidado objetivo que é dado a todo homem médio através de uma imprudência, de uma negligência ou de uma imperícia. Professor, eu estou lendo aqui a redação do parágrafo 6º do artigo 129 do Código Penal e não está escrito a letra dessa ipsis verbis que você acabou de ler para nós aí agora. Não, pessoal, não está escrito, não. Esse é um conceito criado por questões doutrinárias para explicar o que significa uma ação culposa. Ação culposa é aquela que o indivíduo inobserva um dever de cuidado objetivo que é dado a todas as pessoas, ao homem médio, de modo geral. E elas ocorrem através de uma conduta imprudente, negligente ou imperita. Sabe, professor, eu nunca consegui diferenciar imprudência, negligência de imperícia. Pode nos ajudar quanto a esse portento, professor? Claro que eu posso. Bom, a imprudência consiste numa ação positiva, num fazer. É o exemplo em que o indivíduo agora conduz seu veículo automotor em alta velocidade. Ele está agora desrespeitando o limite de trânsito que foi estabelecido para trafegar em 40 km por hora e ele está a 80, agindo de forma imprudente. Agora, ele age de forma negligente numa ação negativa, no deixar de fazer. Quando, por exemplo, ele vai viajar com sua família e ele não verifica os itens de segurança do seu carro, o freio, o óleo do motor, limpador de para-brisa, farol, suspensão e outros itens de cinto de segurança e outros que lhe sejam deveras importantes para a sua viagem. E, Deus o livre e guarde, causa um acidente com sua família e acaba sendo responsabilizado, podendo ser responsabilizado por uma lesão corporal de natureza culposa. E, por fim, a imperícia é a inaptidão técnica para o exercício de funções, de atividades, do qual o indivíduo se prontifica a fazer, mas ele não tem capacidade técnica para isso. Seria, por exemplo, um enfermeiro que resolve fazer uma cirurgia. Ora, as funções técnicas dele não são operar, mas sim auxiliar o médico cirurgião que tem capacidade para isso. Bom, o efeito prático de uma lesão corporal causada de forma culposa é a detenção que varia de 2 meses a 1 ano. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? As causas de aumento de pena previstas no parágrafo 7º do artigo 129 do Código Penal são: se o crime resulta de uma observância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício; se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, ou não procura diminuir as consequências de seus atos, ou foge para evitar a prisão em flagrante, ou pratica o crime de lesão corporal contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime for praticado por milícia privada, sobre o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Nesta hipótese, o efeito prático será um aumento da sua pena em 1/3. Tranquilo? Figura do perdão judicial do parágrafo 8º do artigo 129 do Código Penal. Observe. A melhor doutrina que se debruça sobre o assunto entende que se as consequências das lesões corporais atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária,
poderá ter como efeito prático a inaplicabilidade da pena. Mas atenção, pessoal, cuidado com essa informação aqui, que essa informação é importante. O perdão judicial do parágrafo 8º do artigo 128 do Código Penal só incide para as hipóteses de lesão corporal culposa. Tenha muito cuidado com o que estabelece o parágrafo 8º do artigo 129 do Código Penal. Tudo bem, gente? A lesão corporal dentro do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal. Estabelece: se a lesão corporal for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva, ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, e praticar uma lesão corporal, a pena será de detenção, que varia de 3 meses a 3 anos. Essa é a hipótese de violência doméstica e familiar dentro do contexto do âmbito doméstico. Tudo bem, gente? Agora, causas de aumento de pena do parágrafo 10º estabelece que, nas hipóteses do parágrafo 9º, parágrafo lido por último, ou seja, dentro do contexto de violência doméstica, quando as lesões corporais forem de natureza grave ou gravíssima, ou se a lesão corporal for seguida de morte, haverá aumento de pena de 1/3 para cada pena correspondente. Se foi lesão corporal grave, haverá um aumento de 1/3 da pena. Se for lesão corporal gravíssima, haverá incidência do aumento de 1/3 da pena. E se houver resultado morte na lesão corporal, ainda por cima haverá incidência do aumento de pena de 1/3. Agora, o parágrafo 11, que torna mais gravosa ainda a pena, nas hipóteses do parágrafo 9º que nós vimos agora, se a lesão corporal for praticada dentro do contexto de violência doméstica e a pessoa for portadora de deficiência, seja física ou mental, ainda por cima, sua pena será aumentada em 1/3. Olha só. Então, imagine agora que a lesão corporal foi de natureza gravíssima. Ele vai responder criminalmente por ela. Mas se for dentro de um contexto de violência doméstica, haverá incidência de 1/3 sobre a sua pena. Agora, se for contra a pessoa portadora de deficiência, ainda por cima, sua pena aumenta-se mais 1/3. Ok, gente? Ainda em causas de aumento de pena somente que do parágrafo 12 do artigo 129 do Código Penal. Se a lesão corporal for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes de sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou ainda contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena ainda será aumentada de 1/3 a 2/3, a depender da lesão corporal causada. Beleza? Essas são causas de aumento de pena específicas contra os agentes de segurança pública de modo geral. Pessoal, atenção a todas essas informações que eu trouxe para vocês agora. Eu preciso que você tenha muita cautela com essas informações. Vem aqui para mim. Nós trouxemos agora muitas informações. Eu sei que são detalhes a serem observados, por isso a importância de você assistir essa aula gravada, através de vídeo. Para quê? Para que você possa apontar, para que você possa pesquisar no seu vade-mecum, fazer remissões, porque essas informações que nós trouxemos agora são por demais úteis, tanto para efeito de nossas provas vindouras, quanto para efeitos de atividades de concursos públicos ou exame de ordem,
assim como para a sua observância como operador do direito. Então, imagine agora que você, doutor, doutora, advogado, advogada, criminalista, tem um cliente seu que responde agora por uma acusação de lesão corporal. E, de repente, está lhe sendo imputado uma causa de aumento de pena da qual você sabe que ele não faz jus. Por quê? Porque a acusação não coincide com o tipo penal que nós estamos abordando agora. Por isso, fica a dica. Anote as observações. Reveja essa aula tantas quantas vezes você quiser. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, inscreva-se. Assim, quando novas aulas forem publicadas, você será notificado, além de poder ter acesso de todo o conteúdo que lá se encontra, não apenas a nossa cadeira afeta, que é o Direito Penal 3, mas sim ao processo penal, a prática penal e todos os assuntos que forem publicados lá. Beleza, gente? Tudo certo? Tamo junto. Até a próxima aula, se Deus assim permitir. Fica com Deus. Forte abraço.